Um dos pontos que eu noto, Padre Paulo, que é assim marcante, querem negar os exorcismos. Não houve exorcismo. Não, o demônio não é demônio, é doença. É outro ponto marcante que aparece nos comentários, até nesse livrinho da liturgia diária. Eu até já escrevi uma vez lá para Aparecida, onde é feito o livrinho, reclamando de que história é essa? De negar que houve um exorcismo. Então Jesus estava expulsando um fantasma da pessoa? Não, não é, é doença, não é? Sim, mas é a redução de tudo que é transcendente ao imanente. Tudo que é espiritual, sobrenatural, divino, há uma força que se explica com a natureza, aqui na Terra. Isto chama-se materialismo marxista. Tá? Então, o documento Libertatis Nuncius condena a teologia da libertação inspirada em marxismo. Aí o pessoal diz assim, tá vendo, Padre Paulo ele é opressor, ele está querendo acabar com a teologia da libertação porque existe uma teologia da libertação boa. Tem uma que é inspirada no marxismo e outra que não é inspirada no marxismo. A nossa não é inspirada no marxismo. Nós fazemos uma boa teologia da libertação. Bom, eu desafio você pode, né, mandar aqui para o programa um e-mail, que você me diga um teólogo da libertação, claramente da libertação, que não seja de influência marxista. O único documento que eu conheço que é de teologia da libertação e que não é marxista, foi feito pelo próprio cardeal Ratzinger logo depois desse. Logo depois da Libertatis Nuncius, ele publicou a Libertatis Consciência, que é a teologia da libertação positiva, propositiva, que no fundo é o quê? A doutrina social da igreja. A doutrina, é isso que eu ia dizer. Porque o Papa João Paulo II disse, e aí eles se pegam muito aí, não, há uma teologia da libertação boa. Aí diz, estão vendo? O Papa disse que há uma teologia. Não é a marxista, é a teologia da libertação baseada na doutrina social da igreja. Exato. Claro, essa é boa, essa liberta mesmo. Sim. Essa distinção aí que está, essa distinção é importante. Existe uma teologia da libertação boa. O problema é que ninguém a pratica. Entende? Quando você vê uma pessoa que pega todos os dogmas, mas aqui é tudo é radical. Tudo quer dizer 100%. Esse pessoal, eles não são de negociação assim, 99% para eles já é derrota. Eles querem tudo, eles querem ou 100% ou nada. Né? Eles pegam e leem tudo, radicalmente tudo, a partir de uma realidade social, científica, imanente, materialista deste mundo. Né? Por exemplo, batismo. O batismo não faz nada com a pessoa toma só consciência de que ela já era filho de Deus. Né? E assim por diante, você vai e lê todas essas coisas, tudo é diluído. Olha, assim. Eu fiquei, Padre Paulo, extremamente... A primeira vez que eu li esse documento foi quando ele foi publicado, em 1984. Aliás, não foi esse documento. Antes do documento eu li a carta do cardeal Ratzinger. Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Porque D. Estevam Bittencourt publicou na revista dele. Foi de lá que eu tirei para colocar nesse livro aqui. E o cardeal Ratzinger dizia assim, que a teologia da libertação, essa marxista, não é uma heresia a mais dentro da igreja, é a pior que já existiu na história da igreja. Por quê? Vejam bem, porque ela não revira apenas um ponto da fé, ela revira todo o cristianismo no avesso. E cria um cristianismo falso, mas com nome de cristianismo. Aí engana todo mundo. Isso eu fiquei extremamente chocado quando eu li isso. Foi quando eu comecei a perceber que nós estávamos realmente diante de um grande perigo. Exato. E aqui que está o grande problema, professor. As pessoas acham que... me diga o que é essa teologia da libertação, me diga qual é a ideia dela. Não é uma ideia. É o todo do cristianismo que é relido. O todo do cristianismo. Então, o que é necessário para fazer uma boa teologia da libertação? Para fazer uma boa teologia da libertação, você tem que acreditar que Deus age na sua graça, que existem milagres, que não basta o esforço humano, mas tem que haver uma ação divina transcendente, não é? Que Deus pode ressuscitar os mortos, como de fato Jesus ressuscitou, que aconteceram todas essas realidades espirituais, que os pecados são perdoados, que não existem somente pecados sociais, existem pecados pessoais. Quer dizer, existe uma série de coisas que precisa reler. Então, praticamente, para uma pessoa ser curada de teologia da libertação, ela tem que rever a fé dela inteira. Tem que ser convertida.
tem que ser uma conversão. Padre Paulo, está na hora do intervalo novamente, mas eu queria dizer o seguinte, olha, este livro, mais uma vez, eu quero recomendar. Por quê? Porque esse livro não fui eu quem escrevi. Esse livro é a carta do Cardeal Ratzinger, Eu Vos Explico a Teologia da Libertação. Depois é o documento Libertatis e uma série de artigos Dom Estevão Bittencourt, tem aqui o Cardeal Agnello Rossi, só autoridades da igreja. Então, você que quer aprofundar, num programa só desse a gente não consegue colocar tudo. Você aprofunde, ok? Antes do intervalo, eu vou pedir para a Juliana fazer a pergunta que ela tem ali para o Padre Paulo, mas o senhor vai responder depois do intervalo. Juliana, qual é a pergunta? Eu tenho duas perguntas que são parecidas, aí eu vou fazer para o professor responder. Padre Paulo, como os nossos seminaristas devem agir quanto ao ensinamento da TL no curso de teologia? O Jonathan de Florianópolis. E o Emanuel de Belo Horizonte faz a seguinte pergunta: como um vocacionado ao sacerdócio faz para saber se a congregação escolhida sofre influências ou aderiu à teologia da libertação? Ok, segura aí, Juliana, depois do intervalo o Padre Paulo vai responder essas duas perguntas. Sacerdotes, especialmente as pessoas envolvidas com a teologia da libertação, especialmente as de cunho marxista, que estudem esse documento, porque ali, né, a igreja aponta os erros, os perigos que estão nessa teologia. Bom, vamos voltar ao Padre Paulo com as perguntas que a Juliana já fez. Padre Paulo, pode responder, relembra a pergunta e responda para nós. Então, a primeira pergunta diz respeito ao que deve fazer um seminarista, um seminário, quando ele começa a identificar que dentro do seminário existe teologia da libertação. Bom, a primeira coisa é o seguinte: vai ser muito difícil você viver sem uma presença de teologia da libertação aqui no Brasil. Como eu disse, é a água na qual nós estamos nadando, não é? O que é importante para você, seminarista, duas coisas. Primeiro, a fidelidade ao Papa. Então, para ajudar o seu curso de teologia, por exemplo, você tem a ajuda inestimável do Catecismo da Igreja Católica. Você vai dizer, mas padre, eu queria um curso mais sólido, né? Uma coisa... Mas veja, primeiro, comece com aqui. Comece com o Catecismo, né? Porque um padre que sabe o Catecismo e um seminarista que sabe o Catecismo e crê no Catecismo... Sabe muita coisa. Já sabe muita coisa. Porque isso daqui é uma enciclopédia. É uma verdadeira enciclopédia da fé, não é? Segunda coisa, então, fidelidade ao Papa, ao magistério da Igreja de 2000 anos. Segunda coisa, meu irmãozinho, você não brigue por causa disto, entende? Você não está aí, você não é reitor do seminário, você não é o bispo, você não está aí para reformar o seu seminário. É importante isso também. Por quê? Porque a Igreja crê que existe uma hierarquia. Então, muitas vezes, você é jovem, você está querendo, né? Como todo jovem é meio incendiário, viu, professor? O jovem quer já mudar as coisas, etc e tal. Então, você não está vendo o todo. Quem sabe, o seu bispo está vendo o todo, o sacerdote, que é o reitor do seu seminário, está vendo o todo, e às vezes não é possível conter certas manifestações, certas coisas, porque, pela prudência, o bispo tem que, aos poucos, lidar com as coisas, né, sem fazer aquilo que diz, né, a Sagrada Escritura, sem apagar a mecha que fumega e sem quebrar o caniço rachado. A igreja tem também essa paciência e essa misericórdia, né, na sua atitude. Então, primeiro, não tenha atitudes de reitor. Não queira ser o reitor do seminário. O que você precisa fazer é a sua parte. Enquanto seminarista, qual é a sua missão? Ser um bom seminarista e ajudar aqueles que querem ser bons seminaristas. Ajuda mútua e acreditar verdadeiramente que quando você for padre, você vai poder fazer um bom